Passei o último verão em Londres, na Inglaterra, morando perto do centro da cidade. Agora, embora eu tenha estado lá e vivido lá, bem como na Europa muitas vezes ao longo dos anos, alguns dos hábitos culturais desses lugares nunca deixaram de chamar minha atenção. E eu acho que parte da razão para isso é o fato de que eu moro no Japão há vários anos. Acho que crescer em um país ocidental me ajudou a perceber que há uma razão pela qual não podemos ter coisas boas. Transporte público seguro, ruas e parques seguros à noite, permitindo que crianças pequenas caminhem até a escola, liberdade de vandalismo, liberdade de jovens urbanos arruaceiros. Nas últimas décadas, essas coisas boas simplesmente não podemos ter. E o que banheiros públicos translúcidos, brilhantes, cyberpunk, à la Blade Runner, tem a ver com isso enquanto eu comparo e contrasto Tóquio, a cidade em que atualmente moro, com a cidade em que vivi no último verão, Londres, além das maiores implicações de por que não podemos ter coisas boas. Provavelmente uma das diferenças mais notáveis entre o Ocidente e o Oriente, em termos de hábitos culturais, é a simples higiene. A maioria das pessoas não tira os sapatos ao entrar em suas casas, por exemplo, e trazem a sujeira de fora para o espaço onde vivem. E isso não é único no Reino Unido, mas parece ser encontrado não apenas na anglosfera, que inclui Austrália, Canadá e os Estados Unidos da América, mas praticamente na maioria dos lugares que visitei ao redor do continente. Embora esse hábito de tirar os sapatos mude com chuva e neve, na maior parte do tempo os ocidentais tendem a usar seus sapatos dentro de casa. E eles até fazem isso depois de estarem em lugares como banheiros públicos, onde os homens especialmente serão os primeiros a dizer que os pisos geralmente estão cobertos de urina derramada e depois espalham isso por todos os tapetes em suas casas. E é isso que me leva ao foco deste vídeo. Como mencionado anteriormente, no último verão, eu morava em Londres, e o que notei naquela cidade, como em muitos centros da Europa, era o inconfundível cheiro ruim de urina seca após períodos com pouca chuva. Você poderia sair em Londres, numa sexta à noite, virar numa viela e ver jovens mulheres agachadas, com suas saias levantadas, aliviando-se no concreto? Numa noite de sábado, Londres cheirava simplesmente bastante horrível. Agora, a razão para isso é que, além dos poucos banheiros públicos ou banheiros pagos em lugares como Hyde Park, o único banheiro público ao ar livre que me lembro de ter encontrado era este cilindro estilo Turrent, apenas para ficar em pé, que claramente diz do lado de fora que é apenas para urina, mas que, na verdade, em todas as ocasiões em que estive perto de Trafalgar e senti a necessidade de usá-lo, bem, geralmente estava quase sempre coberto de fezes respingadas, mal cheirosas e nauseantes. Porque vamos ser realistas, e qualquer pessoa que já passou algum tempo no centro de Londres, a parte central dessa cidade dirá, ela, como muitas outras cidades na Europa, por causa da falta dessa necessidade básica civilizada, que são banheiros públicos limpos, muitas vezes cheira como um esgoto a céu aberto onde cada parede é tão boa quanto qualquer outra. Nem mesmo o metrô de Londres ajudou muito. Estações maiores como Paddington tinham banheiros públicos, mas a maioria das menores nas linhas que eu usava frequentemente não tinham. Depois de pesquisar, a resposta simples é que esses banheiros públicos custam muito dinheiro para os conselhos locais. Conforme discussão no Quora, empresas como o McDonald's tentam compensar a falta de banheiros públicos, permitindo o uso de seus sanitários. No entanto, minha experiência mostra que ainda é necessário comprar algo para usar os banheiros em locais como McDonald's ou Burger King. E a menos que você esteja em um bom restaurante ou em um lugar assim, a grande maioria dos banheiros públicos no Reino Unido são sujos, fedorentos, nojentos e lugares muito desagradáveis para se estar. E isso é um contraste gritante não apenas com grandes metrópoles como Nova York, mas também e especialmente com o Japão e, em particular, Tóquio. A Grande Tóquio, ou Metrópole de Tóquio, tem uma população de cerca de 38 milhões de pessoas, mas como qualquer viajante para esta cidade notará quase imediatamente, existem algumas coisas que se destacam em relação a cidades como Londres.
A primeira é a quase total ausência de lixeiras em qualquer lugar da cidade, mas, paradoxalmente, provavelmente, as ruas mais limpas e sem lixo do mundo. E a razão por trás disso é porque as pessoas devem carregar seu próprio lixo com elas para onde quer que seja seu destino e então descartá-lo lá. Até mesmo os fumantes carregam pequenas caixas à prova de fogo para descartar suas bitucas. As ruas, as estações de trem e também os banheiros públicos são absolutamente impecáveis e limpos, em nítido contraste com minhas experiências em Londres. Em Tóquio, em todas as estações de trem, em todos os parques e cerca de 90% das lojas de conveniência, que são basicamente onipresentes na cidade, todos fornecem banheiros públicos seguros e limpos para uso de qualquer pessoa, com a grande maioria deles tendo sanitizantes para assentos de vaso sanitário, aquecedores de assento para uso no inverno e completos com um bidê de chuveiro. Geralmente há botões para secar suas partes traseiras e até opções para mulheres tímidas tocarem sons de pássaros enquanto cuidam de seus afazeres. Na verdade, a natureza de alta tecnologia dos banheiros com chuveiro japoneses tem sido um dos primeiros tópicos de conversa com pessoas recém-chegadas e a fascinação que os envolve. E o que se deve lembrar é que todos esses espaços de banheiro impecáveis, limpos e bonitos são absolutamente gratuitos. Mas agora parece que os japoneses levaram seu considerável apreço pela limpeza para o próximo nível. No distrito de Shibuya, perto do Parque Yoyogi, banheiros públicos transparentes foram agora instalados em 5 locais públicos com planos para mais 17, para que o cliente em potencial, o motivo da transparência é que o cliente em potencial pode inspecionar a limpeza do banheiro do lado de fora para poder decidir se vai usá-lo ou não. Embora a natureza transparente dos banheiros possa causar ansiedade em alguns, e tenho certeza que uma pequena minoria de exibicionistas com uma sensação de emoção, os próprios banheiros são construídos usando o que é chamado de vidro inteligente, que se torna opaco uma vez que as cabines estão ocupadas, e você está fazendo suas necessidades. De acordo com a organização sem fins lucrativos que os construiu, havia 2 principais preocupações quando estavam construindo banheiros públicos, especialmente aqueles localizados em parques. E a primeira é se o banheiro está limpo por dentro, mas a segunda é que não há ninguém esperando secretamente dentro. E isso é bastante importante em uma cidade que é infame por suas legiões de hentai ou pervertidos, que secretamente equipam câmeras em banheiros públicos para filmar vítimas desavisadas. E adicionando ao visual cyberpunk ou estilo Blade Runner de Tóquio, esses banheiros à noite se iluminam nos parques e parecem lanternas gigantes e belas. Até a decadente estrela pop Madonna disse sobre os banheiros japoneses em 2005 que sentia falta deles depois de mais de uma década fora do país. E eu devo confessar que quando estou no exterior também sinto, porque não há nada como sair de um banheiro com bidê de assento aquecido em um water closet impecável para um mictório incrustado de matéria fecal e ruas mal cheirosas que lugares como a capital do Reino Unido, Londres, têm a oferecer. E nada disso é para dizer que não existem outras cidades que são ainda mais infames por suas ruas serem pavimentadas com resíduos humanos, pelo menos no mundo ocidental. Talvez a mais famosa na Terra agora seja as ruas marrons de São Francisco, sem falar nas muitas outras grandes metrópoles americanas e canadenses que também estão incrustadas de excrementos. Muito disso seria engraçado se não fosse tão trágico, porque foram os romanos que resolveram isso há 2000 anos, quando instalaram banheiros públicos nos centros de suas cidades em todo o seu império. Mas parece que seus herdeiros, séculos depois, não conseguem mais fazer esse serviço cívico básico funcionar em suas cidades modernas. Assim, o mau cheiro de Londres e o marrom de São Francisco. Parece que os prefeitos de Nova York e Londres estão sempre em algum tipo de disputa verbal sobre qual de suas cidades é a maior do mundo. Bem, quando se trata de coisas como ruas seguras e limpas, e francamente uma maneira segura, limpa e higiênica de atender ao chamado da natureza em público, Tóquio supera ambas as cidades com facilidade, mas especialmente a última.
Tóquio exibe o tipo de comportamento civilizado que as cidades ocidentais deveriam pelo menos tentar redescobrir e ou emular. Não me entenda mal, eu realmente gosto muito de Londres, mas, se for honesto, é um lugar sujo, encardido e fedorento no geral, mesmo que eu goste, e não é nada seguro. Não posso dizer o mesmo sobre Tóquio e o motivo é bem claro. Tóquio ainda tem o que foi perdido nas cidades e vilas ocidentais. Coesão social, orgulho cívico, alta confiança, a consciência de não estragar o próprio ambiente vandalizando e destruindo propriedades na sua própria comunidade. Tóquio ainda tem o constrangimento social para manter as pessoas e seu comportamento antissocial sob controle. Londres, especificamente sua sociedade, as pessoas que compõem sua comunidade, seria capaz de lidar, por exemplo, com outro Blitz. Eles conseguiriam se unir como um povo de lábio superior rígido? Se não, por quê? O que aconteceu nas últimas poucas décadas que minou e subverteu tanto essa sociedade? Há muitas coisas para as quais se pode apontar. E isso será o assunto de outro vídeo, talvez no próximo mês, se este vídeo se provar popular. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar é esta: por que não podemos mais ter coisas boas nas grandes cidades do mundo ocidental